Se tem mais de 60 anos e não consegue dormir a noite toda, há algo a acontecer dentro do seu corpo que a maioria dos médicos não lhe dirá. Deita-se exausto, desesperado por descanso, mas às 2 da manhã os seus olhos abrem-se como um relógio. O seu coração acelera, a sua mente começa a fervilhar e o resto da noite torna-se um ciclo interminável de virar-se na cama e olhar para o relógio. E se eu lhe dissesse que o inocente copo de água que bebe antes de dormir está, na verdade, a sabotar o seu sono? E que substituí-lo por algo específico poderia fazer com que dormisse profundamente durante toda a noite já amanhã? Nos próximos minutos, vou revelar 5 bebidas para antes de dormir que ajudaram milhares de pessoas com mais de 60 anos a finalmente terem o sono profundo e restaurador que lhes faltava há anos. A bebida número 1 desta lista não só ajuda a dormir, ela realmente reconstrói os músculos, aumenta o colagênio e ajuda a acordar com passos firmes e jovens, em vez daquela rigidez matinal a que se habituou. Margaret achava que estava a fazer tudo certo. Aos 68 anos, essa professora aposentada sempre se preocupou com a saúde. Ela se exercitava regularmente, comia bem e nunca deixava de beber o seu copo de água à noite, um hábito que mantinha há décadas, acreditando que isso a mantinha hidratada e saudável. Mas, gradualmente, quase imperceptivelmente no início, as suas noites se tornaram um campo de batalha. Ela adormecia facilmente, mas, pontualmente, às 2 da manhã, os seus olhos se abriam. As idas ao banheiro se tornaram mais frequentes. Voltar a dormir ficou mais difícil. Pela manhã, ela se sentia como se tivesse corrido uma maratona, em vez de descansar. O seu médico disse que era um envelhecimento normal. As suas amigas se solidarizavam com os seus próprios problemas de sono. Todos pareciam aceitar que, depois dos 60 anos, dormir bem era apenas uma lembrança. Mas Margaret se recusou a desistir. Foi então que ela descobriu algo que mudou tudo, não se tratava de comprimidos para dormir ou tratamentos caros. Tratava-se de compreender o que o seu corpo envelhecido realmente precisava à noite. Veja bem, depois dos 60 anos, o seu corpo passa por mudanças silenciosas que afetam diretamente o seu sono. A produção de melatonina, o hormônio que sinaliza a hora de dormir ao seu cérebro, cai até 40%. A sua bexiga fica mais sensível, respondendo até mesmo a pequenas quantidades de líquido. A capacidade do seu corpo de reter água durante a noite diminui, enquanto seu sistema nervoso se torna mais reativo a pequenas perturbações. Estas não são falhas do seu corpo, são mudanças naturais que exigem uma abordagem diferente. O problema com aquele copo de água aparentemente inofensivo é que ele está a contrariar todas essas mudanças. A água pura não acalma o seu sistema nervoso, pelo contrário, pode diluir os minerais de que o seu corpo precisa para relaxar. Não fornece os nutrientes de que o seu cérebro necessita para manter ciclos de sono profundo. E, mais importante ainda, ativa a sua bexiga cada vez mais sensível, precisamente quando está a entrar nas fases de sono mais reparadoras. Eis o que realmente acontece no seu corpo quando acorda às 2 da manhã. Após cerca de 3 a 4 horas de sono, passa naturalmente do sono profundo para o sono REM, a fase dos sonhos. Durante essa transição, o seu cérebro fica mais ativo, a sua frequência cardíaca oscila e você fica mais sensível a qualquer perturbação. Se a sua bexiga estiver cheia com a água que bebeu à noite, ou se o seu nível de açúcar no sangue tiver baixado porque não forneceu os nutrientes certos ao seu corpo, é nesse momento que você vai acordar. E uma vez acordado durante essa fase sensível, voltar a dormir torna-se um desafio monumental. A verdade é que o seu corpo precisa de mais do que hidratação à noite. Ele precisa de nutrientes específicos que apoiem as mudanças químicas do sono. Ele precisa de magnésio para relaxar os músculos tensos e acalmar os nervos hiperativos. Ele precisa de glicina para desacelerar a frequência cardíaca e arrefecer a temperatura corporal, 2 sinais essenciais para o sono profundo. Ele precisa de triptofano para ajudar a produzir a pouca melatonina que o seu corpo ainda consegue produzir. E ele precisa que esses nutrientes sejam fornecidos de uma forma que não sobrecarregue a sua bexiga sensível nem aumente o seu nível de açúcar no sangue. Vamos falar sobre o pior hábito antes de dormir que está a roubar o seu sono, e isso pode surpreendê-lo.
O número 5 na nossa lista de destruidores do sono é beber qualquer coisa fria antes de dormir. Quando bebe água fria ou qualquer bebida fria, o seu corpo tem de trabalhar para aquecê-la até a temperatura corporal. Esse esforço metabólico aumenta a sua frequência cardíaca e pode elevar a sua temperatura corporal, exatamente o oposto do que precisa acontecer para um sono profundo. O seu corpo arrefece naturalmente à medida que se aproxima a hora de dormir, sinalizando ao seu cérebro que é hora de descansar. As bebidas frias interrompem esse processo, mantendo-se num estado mais alerta, mesmo quando está a tentar relaxar. O número 4 é ainda mais enganador porque é frequentemente comercializado como saudável, aqueles batidos de proteína e bebidas substitutas de refeições que muitos idosos tomam antes de dormir. Embora a proteína seja importante, ingerir uma grande quantidade antes de dormir força o seu sistema digestivo a trabalhar horas extras. Este aumento da atividade digestiva eleva a temperatura corporal, aumenta o fluxo sanguíneo para o estômago em vez de para o cérebro e pode desencadear refluxo ácido que o acorda à meio da noite. O seu corpo não consegue digerir simultaneamente uma carga pesada de proteínas e entrar num sono profundo e restaurador. O número 3 pode estar no seu quarto neste momento, dormir num quarto demasiado quente. Após os 60 anos, a regulação da temperatura corporal torna-se menos eficiente. Se o seu quarto estiver acima de 20 graus Celsius, o seu corpo terá dificuldade em atingir a queda de temperatura necessária para um sono profundo. Pode adormecer inicialmente, mas à medida que os ciclos de sono avançam, o calor impede-o de permanecer nessas fases cruciais do sono profundo. É por isso que pode acabar por se cobrir às 3 da manhã, perturbando ainda mais o seu sono. Mas aqui está o número 2, e este chocou-me quando descobri: beber água pura, sem minerais ou eletrólitos. Pode pensar que está a ser saudável, mas a água pura à noite, na verdade, dilui as reservas minerais do seu corpo. O magnésio, o potássio e o sódio trabalham juntos para manter o funcionamento adequado dos nervos e o relaxamento muscular. Quando bebe água pura antes de dormir, especialmente depois dos 60 anos, quando as reservas minerais já estão mais baixas, está essencialmente a eliminar as substâncias de que o seu corpo precisa para manter o sono. Esse desequilíbrio mineral pode causar câimbras musculares, pernas inquietas e aqueles sobressaltos repentinos que o acordam quando está a adormecer. E o maior inimigo do sono que afeta quase todas as pessoas com mais de 60 anos? Jantar muito perto da hora de dormir. Quando come 3 horas antes de dormir, o seu corpo é forçado a escolher entre a digestão e o descanso. A digestão ganha sempre. O seu nível de açúcar no sangue sobe e depois desce a meio da noite. O seu corpo produz insulina, que bloqueia a produção de melatonina. A sua temperatura corporal permanece elevada quando deveria estar a baixar. Isto desencadeia uma cascata de perturbações hormonais que garantem que ficará acordado às 2 da manhã, a olhar para o teto e a perguntar-se por que é que o sono se tornou tão difícil de alcançar. Agora, eis a solução que estava escondida à vista de todos. De acordo com uma pesquisa inovadora da Sleep Research Society, idosos que substituíram o copo de água à noite por bebidas específicas ricas em nutrientes melhoraram a qualidade do sono em até 73% em apenas 3 semanas. Não se trata de poções exóticas ou suplementos caros, são bebidas simples e naturais que atuam de acordo com as necessidades do corpo, em vez de contra elas. O segredo está em escolher bebidas quentes e ricas em minerais que fornecem nutrientes que ajudam a dormir, ao mesmo tempo que são suaves para a bexiga. Estas bebidas fornecem o magnésio de que os seus músculos precisam para relaxar, a glicina que diz ao seu cérebro que é hora de dormir e o calor suave que ajuda a temperatura do seu corpo a baixar naturalmente. São absorvidas lentamente, evitando idas à casa de banho à meio da noite, e ajudam a estabilizar o açúcar no sangue durante a noite. Deixe-me partilhar as 5 bebidas específicas que podem transformar as suas noites, a partir desta noite. A primeira é leite de amêndoa quente e sem açúcar. Não se trata apenas de evitar laticínios, o leite de amêndoa contém naturalmente magnésio e triptofano, 2 nutrientes que o seu corpo converte em compostos indutores do sono.
Um estudo do Journal of Research and Medical Sciences descobriu que adultos com mais de 60 anos que bebiam leite de amêndoa morno antes de dormir aumentavam o tempo de sono profundo em 22 minutos e acordavam 45% menos vezes durante a noite. O segredo é mantê-lo sem açúcar. Quando adiciona açúcar ou escolhe versões adoçadas, a glicose no sangue aumenta, desencadeando uma resposta de insulina que pode acordá-lo horas depois. Em vez disso, aqueça cerca de 120 ml de leite de amêndoa puro sem açúcar e beba lentamente cerca de 1 hora antes de dormir. Pode adicionar uma pitada de canela para aquecer e dar sabor. A canela ajuda a regular o açúcar no sangue durante a noite, proporcionando uma proteção extra ao sono. A segunda bebida é chá de camomila, mas não pelas razões que possa imaginar. Sim, a camomila é calmante, mas o seu verdadeiro poder reside num composto chamado apigenina. Esta substância natural liga-se aos mesmos receptores cerebrais que os medicamentos ansiolíticos, mas sem os efeitos secundários ou riscos de dependência. Uma investigação publicada no Journal of Advanced Nursing mostrou que os idosos que bebiam chá de camomila todas as noites adormeciam 16 minutos mais rápido e tinham 30% menos despertares noturnos. Deixe o chá de camomila em infusão por 7 minutos para extrair o máximo de apigenina. Deixe arrefecer até uma temperatura agradável para beber e saboreie cerca de 45 minutos antes de dormir. Evite o mel, mesmo os açúcares naturais podem perturbar os seus ciclos de sono. O ritual em si torna-se um sinal para o seu corpo de que o sono está a aproximar-se. A terceira opção pode surpreendê-lo: água de coco morna, mas diluída e preparada especificamente para a noite. A água de coco é a bebida eletrolítica da natureza, rica em potássio e magnésio. Esses minerais atuam em conjunto para regular o sistema nervoso e prevenir câimbras musculares que podem acordá-lo. Um estudo de 2019 descobriu que idosos com eletrólitos equilibrados tiveram 40% menos interrupções noturnas. Aqui está a chave: dilua a água de coco fresca com partes iguais de água morna e beba apenas 85 a 115 ml após o jantar. Isso proporciona os benefícios dos eletrólitos sem sobrecarregar a bexiga. Os açúcares naturais da água de coco são equilibrados pelo seu conteúdo mineral, prevenindo picos de açúcar no sangue e mantendo a energia estável durante a noite. A quarta bebida é o leite dourado, uma combinação de açafrão, pimenta preta e leite não lácteo à sua escolha. Este remédio antigo tem o apoio da ciência moderna. A curcumina, o composto ativo da curcumã, ajuda a regular o cortisol, a hormona do estresse que muitas vezes atinge picos no meio da noite. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe: a curcumina é mal absorvida, a menos que seja combinada com pimenta preta, que aumenta a absorção em até 2000%. Misture meia colher de chá de açafrão com uma pitada de pimenta preta em leite de amêndoa ou aveia morno. As gorduras saudáveis do leite aumentam ainda mais a absorção da curcumina, proporcionando uma bebida cremosa e reconfortante. Pesquisas mostram que o consumo regular pode reduzir o cortisol noturno em 23%, levando a uma qualidade de sono significativamente melhor. Mas a bebida mais poderosa para um sono profundo após os 60 anos é o caldo de ossos morno ou água com gelatina. Isso pode parecer incomum, mas a ciência é convincente. O caldo de ossos é incrivelmente rico em glicina, um aminoácido que faz algo notável: reduz a temperatura corporal central e diminui a frequência cardíaca, duas alterações físicas essenciais para um sono profundo. Em ensaios clínicos, apenas 3 gramas de glicina antes de dormir ajudaram os idosos a dormir mais profundamente e a acordar sentindo-se genuinamente revigorados, em vez de grogue. O que torna isso ainda mais poderoso para pessoas com mais de 60 anos são os benefícios adicionais da glicina. Ela estimula a produção de colagênio enquanto dorme, ajudando a reparar as articulações e reduzindo a rigidez matinal. Ela apoia o sistema de limpeza noturno do cérebro, removendo proteínas residuais que se acumulam durante o dia. E, ao contrário dos comprimidos para dormir, ela funciona com os seus ciclos naturais de sono, em vez de forçar um sono artificial.
Para prepará-la, basta dissolver uma colher de chá de gelatina em pó sem sabor em 120 ml de água morna, ou aquecer 120 ml de caldo de ossos com baixo teor de sódio. Beba lentamente 30 a 45 minutos antes de dormir. Muitas pessoas relatam não apenas um sono melhor, mas também acordar com visivelmente menos rigidez nas articulações e pensamentos mais claros. Agora você pode estar a pensar: já tentei de tudo. Nada funciona mais para mim. Era exatamente isso que Robert pensava. Aos 71 anos, este engenheiro aposentado tinha se resignado a um sono interrompido. Ele tentou comprimidos para dormir, que o deixavam grogue. Tentou suplementos de melatonina, que lhe causavam pesadelos vívidos. Ele até investiu num colchão novo e caro, sem nenhuma melhora. Mas quando substituiu a água que bebia à noite por caldo de ossos morno, algo mudou. Na primeira noite, ele acordou apenas 2 vezes, em vez das 4 vezes habituais. No final da primeira semana, ele estava a dormir 6 horas seguidas, algo que não fazia há anos. Após um mês, a sua esposa comentou que ele parecia 10 anos mais jovem, mais enérgico e envolvido durante o dia. Ou considere Patrícia, 69, que acordava todas as noites às 2 da manhã há 3 anos. O seu médico disse que era um envelhecimento normal e ofereceu-lhe comprimidos para dormir. Em vez disso, ela experimentou leite de amêndoa morno com canela. A mudança não foi imediata, mas após 2 semanas, ela percebeu que estava acordando mais tarde, às 4 da manhã, em vez de às 2 da manhã. Na terceira semana, ela estava a dormir até às 5:30 da manhã. Agora, 6 meses depois, ela dorme regularmente até o despertador tocar às 6h30 da manhã e diz que se sente mais descansada do que em uma década. A pesquisa corrobora essas experiências. Um estudo abrangente publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 500 adultos com mais de 65 anos que substituíram a água pura por bebidas noturnas ricas em nutrientes. Após 30 dias, 78% relataram uma melhoria significativa na qualidade do sono. Exames cerebrais mostraram um aumento no tempo nas fases de sono profundo. Testes cognitivos matinais revelaram melhor memória e tempos de reação. Ainda mais notável, os participantes relataram melhorias em áreas aparentemente não relacionadas, menos dores nas articulações, melhor humor e energia mais estável ao longo do dia. Mas há algo crucial que a maioria das pessoas não percebe: o momento e a temperatura são tão importantes quanto o que se bebe. A temperatura corporal diminui naturalmente à noite, sinalizando que é hora de dormir. Quando se bebe algo quente cerca de 1 hora antes de dormir, inicialmente a temperatura corporal aumenta ligeiramente. Então, à medida que o calor se dissipa, a temperatura corporal diminui mais drasticamente do que diminuiria naturalmente. Essa queda acentuada da temperatura é um poderoso gatilho para o sono que os comprimidos para dormir não conseguem replicar. A quantidade também é importante. Após os 60 anos, a capacidade da bexiga diminui e torna-se mais sensível. Beber mais de 150 ml de qualquer líquido antes de dormir aumenta significativamente a probabilidade de ter de ir à casa de banho durante a noite. Mas beber muito pouco significa perder os nutrientes que promovem o sono. O ideal é beber 120 a 150 ml, lentamente, ao longo de 10 a 15 minutos. Isso dá ao seu corpo tempo para absorver os nutrientes, permitindo que o excesso de líquido seja processado antes de se deitar. Há outro fator que pode determinar o sucesso do seu sono: o que faz enquanto bebe a sua bebida à noite. Se estiver a navegar no telemóvel, a ver as notícias ou a lidar com e-mails estressantes, estará a anular os efeitos calmantes da sua bebida. Em vez disso, crie um ritual. Diminua as luzes. Sente-se numa cadeira confortável. Concentre-se no calor da chávena nas suas mãos. Respire lenta e profundamente entre os goles. Essa combinação da bebida certa e do ambiente certo multiplica os efeitos indutores do sono. Algumas pessoas se preocupam em abandonar o hábito de beber água à noite. Não vou ficar desidratado? Perguntam. É importante entender que a hidratação adequada envolve mais do que apenas a ingestão de água. Trata-se da capacidade do seu corpo de usar e reter essa água.
Os minerais presentes nessas bebidas noturnas ajudam as células a reter água de forma mais eficaz. Além disso, quando dorme melhor, o corpo produz mais hormona antidiurética, o que ajuda a reter água durante a noite. A maioria das pessoas descobre que fica mais hidratada quando muda para bebidas noturnas ricas em nutrientes. Deixe-me abordar outra preocupação comum: não tenho tempo para preparar bebidas especiais todas as noites. A verdade é que estas bebidas não demoram mais tempo do que servir um copo de água. Pode preparar com antecedência uma mistura de especiarias para leite dourado para uma semana. O caldo de ossos pode ser feito em grandes quantidades e congelado em tabuleiros de cubos de gelo. O leite de amêndoa e a água de coco estão facilmente disponíveis em qualquer supermercado. Não se trata de complicar a sua vida, trata-se de fazer uma troca simples que traz enormes benefícios à qualidade do sono. Os benefícios vão muito além de dormir melhor. Quando tem um sono profundo e restaurador de forma consistente, o seu corpo consegue reparar-se e regenerar-se adequadamente. A hormona do crescimento, que diminui com a idade, é libertada principalmente durante o sono profundo. Esta hormona é essencial para manter a massa muscular, a densidade óssea e a elasticidade da pele. Muitas pessoas relatam que, após algumas semanas de sono melhor, notam melhorias em áreas que não esperavam: pele mais clara, unhas mais fortes, melhor equilíbrio e memória melhorada. O seu sistema imunitário também depende de um sono de qualidade. Durante o sono profundo, o seu corpo produz citocinas, proteínas que ajudam a combater infecções e inflamações. Estudos mostram que pessoas que dormem bem têm respostas mais fortes às vacinas e adoecem com menos frequência. Num estudo, adultos com mais de 65 anos que melhoraram a qualidade do sono tiveram 60% menos constipações e infecções respiratórias no ano seguinte.